Hello guys, welcome to my channel Igor Reflexões. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês como eu aprendi inglês rápido. Lembrando que eu vou falar sobre o inglês falado e não da escrita nem da leitura em si, o reading em si. Então eu vou falar mais sobre o inglês falado, tá bom? Eu quero, antes de começar esse vídeo aqui, pedir para vocês deixarem nos comentários aí se esse conteúdo, se esse vídeo faz sentido e se o que eu tô falando aqui é a melhor forma de se aprender o inglês falado. Se vocês acham que não é a melhor forma, deixem aí nos comentários. Mas se vocês acham que, faz sentido o que eu vou falar aqui, também deixa aí, tá bom? Vai ser um vídeo um pouco rápido, vai ser um vídeo mais direto, porque é uma ideia meio simples. Basicamente, quando eu vim aqui para Inglaterra, eu tinha aprendido antes, eu tinha feito curso no Brasil, anos de curso, e eu treinava muito YouTube, estudava muito a gramática, que é o que se aprende no Brasil. E quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu vou dar dois exemplos, que no segundo dia que eu estava aqui, uma pessoa veio falar comigo sobre uma parada que estava chegando, e ela falou bem assim, come later, come later. E eu não entendi nada, né? Não entendi nada. Eu entendi o coming, só que eu não entendi o later. E aí eu fui e perguntei pra uma brasileira, falei, por que esse cara falou, velho? Ele falou, come later. E aí ela falou, não, ele tá falando que tá vindo mais tarde, vai chegar mais tarde. E aí eu falei, o later, o que é o later? Aí ela falou, é o later. Tipo, no Brasil eu aprendi a falar later. Ou no máximo later, alguma coisa assim. Só que ele falou later, later. E eu não entendi. E no segundo dia também, eu fui comprar água no mercado e eu perguntei pro cara. Eu falei assim pra ele, where is water? Aí ele falou bem assim, sorry? Aí eu falei, where is water? Aí ele falou, ah, you talking about the water? Aí eu, yes, drink. Falei, drink water. Aí ele, water. Aí ele foi e falou bem assim, ó, vai reto, vira ali, ó, turn, tal, e vira ali, na frente. Aí eu fui e achei. E aí depois ele até me perguntou, pô, você é da onde? Eu falei, pô, sou do Brasil. Aí ele foi e falou bem assim, pô, Neymar. E era um africano, eu acho. E aí ele começou a meio que fazer um gesto de peteca, era o cara, segurança do mercado. E aí, eu fui e falei, eu perguntei para um outro brasileiro, eu falei, como que eles falam água aqui? Ele falou, what's. Tipo, eu aprendi a falar water, ou no máximo water. Só que aqui eles não falam uá, eles falam uau, tipo uau, what's. Tipo, o WA é uau, como se fosse o ou, e o TRE, eles falam literalmente o tipo, what's. E aí eu falei, mano, eu tô vendo na prática que eu não sei nada de inglês. E eu achava que falava inglês, eu falei, não, chegar lá de boa, eu tô conseguindo trocar ideia com o pessoal lá, não tava conseguindo entender o que era água, velho. Qual é? Aí eu fui, e aí basicamente eu fui e pensei num negócio que fez muito sentido pra mim e que eu falei, mano, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Que basicamente, por mais que eu tenha feito curso no Brasil, quando eu cheguei aqui parecia que eu não sabia nada de inglês, parecia que eu tinha começado do zero. E aí o que eu fiz? Eu meio que em coisa de... Como eu tinha que trabalhar com pessoas que estavam falando inglês, ah, meio que, tipo assim, eu tinha que entender o que eles estavam falando e conseguir falar com eles, me comunicar pelo menos o básico. E era coisa rápida, eu não podia, tipo, ficar anos estudando que nem no Brasil, que nem a gente faz, para depois tentar falar inglês. Eu tinha, sabe, dias para conseguir me comunicar o mínimo possível. Então, eu meio que tive que desenvolver alguma forma de eu aprender o mais rápido possível. E em mais ou menos 2 meses eu tava conseguindo literalmente trocar uma ideia e entender quase que tudo que eles estavam falando. E eu vou explicar aqui pra vocês como que eu tava fazendo isso. Que é basicamente o seguinte: vamos supor que você vai pra um lugar, você vai, sei lá, para os Estados Unidos.
ou Europa, seja que seja. E aí você vai, sei lá pra Califórnia. E aí você vai trabalhar, um exemplo, com americano. Um exemplo, um americano. E aí o que você faz? Você vai no YouTube, um exemplo, você vai no YouTube e você pesquisa pessoas, americanos da Califórnia falando, tipo, falando inglês, com a legenda em inglês. E aí você vai treinar o seu cérebro no listening, no accent deles. E o que eu tô falando aqui é tudo sobre accent. Tipo assim, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vai falar com um africano, é um accent. Você vai conversar com um americano, é um accent. Você vai conversar com um britânico, é um accent. Você vai conversar com, sei lá, um espanhol em inglês, é um accent diferente. Então, cada um tem accent diferente. Accent é a forma de falar, né? E se você conseguir pegar o accent de cada um, você vai pegar assim você vai ter que pegar nos primeiros momentos, né? Porque dependendo do lugar que você estiver, você vai ter que falar, por exemplo, com um paquistanês, ou depois vai ter que falar com um indiano, um exemplo. E cada um vai ter um accent diferente. Não, eles não vão falar da mesma forma, não vão falar as mesmas palavras. Então você vai ter que entender mais ou menos a forma como eles estão falando, que muda um pouquinho. Tem gente que fala um pouquinho mais devagar, tem gente que fala um pouquinho mais rápido. Então o que eu desenvolvi? Basicamente, eu peguei a nacionalidade de pessoas que eu iria trabalhar, que não seriam brasileiros, e joguei lá no YouTube. Coloquei lá accent de pessoas de tal nacionalidade. E comecei a ouvir aquelas pessoas falando em inglês. Por tempos e tempos, por horas e horas. Tipo, ia fazer almoço, tava ouvindo. Ia fazer qualquer coisa, eu tava ouvindo. E aí eu tava treinando meu cérebro a entender aquele accent da nacionalidade daquela pessoa. E com base naquele listening que eu tava ouvindo, eu tava aprendendo a ouvir e a entender o que a pessoa tava falando. Até aí tudo bem. Um exemplo, como eu falei, eu achava que só falava later ou later, não later. Eu achava que falava water e water, não water. Então foi muito diferente para mim, pelo menos quando eu cheguei, né, aqui. Então isso é para você conseguir entender a comunicação. Porque a comunicação na vida real ela é baseada em ouvir e em falar. É isso que eu tô falando, obviamente na vida real, sabe? Se você quer se aprofundar no inglês, eu indico que você realmente vai estudar gramática, vai estudar vocabulário e seja lá o que for. E o inglês ele é muito importante, então não só. Eu tô falando pra vocês aqui um método pra vocês aprenderem o mais rápido possível. Tipo, você precisa aprender em um mês. Tipo, se chegou num país e viu que você não fala nada em inglês, você vai ter que desenrolar o mais rápido possível. Esse é o método mais rápido que eu coloquei em prática e eu consegui aprender desse jeito. Então, primeiro você tá treinando o seu listening a ouvir aquele accent daquelas pessoas que você vai ter que trabalhar no dia a dia. O segundo é você falar a forma mais básica possível que a pessoa entenda. Então, por exemplo, sei lá, você aprendeu. A gente aprende a falar tipo assim, want. Mas no dia a dia as pessoas falam muito wanna, ou I'm gonna, tipo, não going to ou will. Eles falam gonna, muito tipo gonna. Então você treinar o seu listening a entender o básico, tipo assim, o que eles falam, e você aprender a falar o básico, tipo, palavras básicas, frases básicas. Que aí realmente vai, tipo, dar muito certo, vai ser tipo um recorde, não, não um recorde, mas vai ser muito rápido, porque você treina o seu cérebro o mais rápido possível a ouvir o que eles estão falando, e você tá falando inglês básico, entendeu? Então, tipo assim, qualquer pessoa vai entender. E se você meio que, tipo assim, fazer isso que eu tô te falando, a cada lugar que você for, você vai conseguir desenrolar com qualquer pessoa no inglês. Você vai conseguir. Por quê? Porque esse método, ele é baseado em aprender o mais rápido possível e você conseguir se comunicar com qualquer pessoa. Então, eu realmente acredito que daqui a alguns meses, eu realmente vou estar fluente, porque aqui na Inglaterra é pessoas de várias nacionalidades diferentes, então eu realmente acredito que com base nessa não fórmula, esse método que meio que eu acabei criando o mais rápido possível,
dê certo para realmente você conseguir desenvolver o inglês o mais rápido possível. Então, é basicamente isso, 2 passos. Você vê as pessoas que você vai trocar ideia, a nacionalidade, vê o accent, e depois fala o básico, o inglês básico. Acabou. Não tem muito mistério, é isso. Você vai conseguir se comunicar com qualquer pessoa ao redor do mundo. Esse é o método. Essa é a forma que eu aprendi a falar o inglês falado, né? A desenrolar no inglês falado o mais rápido possível. Literalmente rápido, muito rápido. E é isso. Mas, é claro, obviamente, se você tem algum método diferente, alguma forma diferente de conseguir desenrolar o mais rápido possível, deixa aqui nos comentários que vai ajudar outras pessoas também, tá bom, pessoal? E eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo aí. E tchau, tchau. Um abraço.